Una necesidad que Otimi tiene y estamos buscando una alternativa en esa posición de un volante mixto. Siempre en el mercado se va. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Seguramente se va a mover, inclusive en entrada y salida, entonces tenemos que estar atentos por si pasa alguna cosa que también nos puede sorprender. O diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, confirma os nomes dos meias que o clube segue buscando e negociando nesta janela de transferências. Eu posso dizer, obviamente, que o De La Cruz e o Claudinho são dois atletas que interessam ao clube, mas que são negociações extremamente difíceis, como o torcedor e todos já sabem. A gente vai fazer o possível para que eles possam estar aqui. Vai ter espaço para os dois ou seria um ou outro? Pelo peso, inclusive, dos valores financeiros. Essa é uma coisa que a gente tem que avaliar dia a dia conforme as negociações evoluem. Se ainda vai contratar mais reforços, o Flamengo também pode perder um dos seus craques nesta janela de transferências. Segundo o jornal inglês The Independent, o Tottenham tem interesse no atacante Pedro para substituir o ídolo do time, Harry Kane, que pode ser negociado a qualquer momento com o Paris Saint-Germain da França ou com o Bayern de Munique, da Alemanha. Até o dia 2 de agosto, muita coisa ainda vai rolar por debaixo da ponte nesta janela de transferências. É aguardar e conferir, torcedor rubro-negro. Olha, Faz de Esporte, a gente já vai falar sobre Pedro, Tottenham, a possibilidade dele sair, mas antes a gente vai falar das possibilidades de chegada nesse Flamengo. André Kfouri, dá para fechar a janela e não chegar ninguém nesse Flamengo com tantos pedidos do Jorge Sampaoli? Ou é algo que você já olha de uma maneira achando estranho, tende a abrir mais ali a carteira, gastar um pouco mais, mas precisa ter reforço? Dá, né, Marcela? Deve? Nenhum treinador poderia reclamar do elenco que o Flamengo tem hoje, noite de quarta-feira, dia 19, né? Não dá. Mas o Flamengo tem um treinador que, mesmo se estivesse numa posição muito melhor do que essa, podendo escolher reforços aí pelo mundo e o seu clube pegaria todos aqueles que ele quisesse, mesmo assim ele ainda daria um jeito de falar assim, não, mas será que não dá para me arrumar mais alguém e tal? Esse é o Sampaoli e a lista dos que ele pediu é muito maior do que os que efetivamente vão chegar. Claudinho e De La Cruz. A situação permanece a mesma do que era quando a gente falou sobre isso a última vez aqui no programa, creio que foi na segunda-feira de noite. A pergunta do Cícero para o Spindel é bastante apropriada. É um ou outro, ou o Flamengo está trabalhando para trazer os dois? Eu me surpreenderia se os dois chegassem, mas eu também entendo que não são dois jogadores de nível parecido. O Flamengo precisaria deles dois. Sampaoli assinaria a contratação dos dois, mas um é um jogador que transforma equipes e que seria titular em todos os times do futebol brasileiro, que é o Claudinho. Se existe acerto salarial, pelo menos apalavrado entre o Flamengo e o Claudinho, é uma ótima notícia. A vontade dele, portanto, seria de fazer o que tiver ao alcance para convencer os seus superiores no Zenit a liberar essa transação. Mas, como a gente sempre falou aqui, não é nada fácil, não é uma coisa simples de resolver, por causa da postura que o Zenit sempre adota nesse tipo de coisa quando se trata de negociar um jogador. Agora, se a janela fechasse daqui a 5 minutos, se o Flamengo não tivesse contratado nenhum, eu tenho certeza que o Sampaoli ficaria algum período aí de nariz torcido, Sim, reclamando um pouco mais, mas aí ele deitaria a cabeça no travesseiro para dormir e lembraria que ele tem um grande time nas mãos. Tá bom. Isso é verdade desde já. Tá certo, ficaria de bico, então, sem nenhum reforço. Dá para aguentar este Flamengo sem nenhum reforço no dia 2 de agosto, Zupac? Ou tem que simplesmente, olha, abre aí os cofres, porque precisa ter dinheiro. Dá para fazer um esforço um pouco maior para o Claudinho ou para o De La Cruz? Como é que você faria se você fosse dirigente do Flamengo? Se tivesse dinheiro para contratar, eu tentaria contratar, faria o esforço que dá dentro das possibilidades. E o Flamengo tem possibilidades. A questão é o quanto o Flamengo quer ou não fazer esse esforço. Mas eu acho que são coisas diferentes. Assim. Uma coisa é, o Flamengo pode contratar o Claudinho? Pode.
Flamengo melhoraria se contratasse o Claudinho? Eventualmente sim, não sabemos o encaixe, mas tudo leva a crer que sim. Daí a enxergar de que ou contrata, a única solução para o Flamengo melhorar é contratar, isso eu sou radicalmente contra. Me incomoda muito esse pensamento, que ele vem mais de torcedores, de arquibancada, de rede social e mais, etc. e tal, do que propriamente dentro dos clubes, que a única maneira de você melhorar é contratar. Não existe trabalhar, existe só contratar. Time perdeu, contrata. Time empatou 2 jogos, não, tem que contratar. E isso a gente vê no Flamengo, isso a gente vê no Palmeiras também. Se Flamengo e Palmeiras dependem exclusivamente de reforços para melhorarem a sua performance, e os outros 18 times, eles têm que sentar em posição fetal e chorar? Porque eles não têm o potencial de contratar desses times e não tem o elenco que o Flamengo tem. Se o Flamengo, com o elenco que ele tem, depende de reforços para melhorar, tem muita coisa errada acontecendo lá, né? O Botafogo, ele é infinitamente pior do que o Flamengo em termos de elenco e faz um trabalho infinitamente melhor dentro do Campeonato Brasileiro. Por quê? Faltou jogadores ao Flamengo? Não, faltou trabalho, faltou um melhor trabalho do Departamento de Futebol do Flamengo durante toda a temporada. O de agora é até bom, mas o da temporada como um todo é ruim. Então, assim, me incomoda muito esse olhar de que é preciso contratar. Não é verdade, é mentira, não é preciso contratar. Se contratar, pode melhorar, mas com o time que o Flamengo tem, ele tem condições de render muito mais, de trabalhar muito melhor, sem precisar correr para o mercado toda hora. Mesmo se acontecer isso aqui que a gente vai falar agora, porque lá na Inglaterra, pelo menos o jornal The Independent, ele está falando que o Pedro pode sim sair do Flamengo para reforçar o Tottenham. Inclusive, a gente tem aí aspas da reportagem falando sobre isso. Se acontecer, depois eu quero a opinião de vocês em relação a isso. Caso os Spurs vendam o Kane, a ideia seria remoldar o ataque para encaixar no estilo mais fluido do novo técnico, o Ange Postecoglou, ao invés de procurar um nome que possa repor diretamente a qualidade do Harry. E segue. Pedro sofreu durante passagem pela Fiorentina há 4 anos, mas o sentimento é de que ele foi para o time italiano muito jovem e de que agora ele está pronto para jogar por um grande time europeu. Se sai o Pedro, ainda assim dá para ficar sem reforço? E o tamanho do prejuízo do Flamengo caso isso aconteça, André Kfouri? É bem difícil falar nesses termos, porque o Pedro e o Flamengo têm uma relação que é diferente, acho que de todas as relações entre jogadores e clubes no Brasil. Porque ele é um jogador com um potencial de Europa que não é titular no seu clube aqui, onde ele atua. E a gente já falou tanto disso, né, dos períodos de insatisfação, digamos assim, do Pedro, seja porque não foi para a seleção ou não foi liberado para a seleção de base para jogar a Olimpíada, né? Olimpíada. E aí, ele mesmo depois se disse triste, ficou chateado, mas superou, etc. e tal. Ele está numa situação em que, muito provavelmente, ele acha que merece jogar. É natural que ele pense dessa forma, pelo potencial que ele tem. O jogador de seleção brasileira, evidentemente, o perfil dele é alto para não ser titular mesmo num grupo como o do Flamengo. O técnico atual faz uma escolha na posição, essa escolha, mais frequentemente, não é pelo futebol dele, por uma questão de encaixe, de estrutura, de sistema, por uma questão de quem está ali. Hoje, o São Paulo entende que o Gabriel Barbosa é o jogador certo para ser o centroavante de referência do time do Flamengo, embora ele e o Pedro, evidentemente, tenham as suas distinções como jogadores de futebol. Isso é uma coisa. A outra coisa é a possibilidade, a perspectiva dele ser o substituto do Kane. Complicado isso também. Ele é muito diferente do Harry Kane, que é um jogador histórico no Tottenham, né? Eu entendo a lembrança pelo Pedro, no sentido de possivelmente abrir uma porta para ele ter mais uma experiência na Europa e, eventualmente, se transformar num jogador gigante por esse clube ou por algum outro. Mas ser o substituto do Kane não é uma situação simples para nenhum jogador, mesmo para alguém tão dotado de um talento tão evidente como o Pedro tem. Pois é, e é engraçado o tamanho do Pedro, né? É um jogador que é reserva hoje do Flamengo, mas teve a Copa do Mundo, que é algo que já chama um pouco mais atenção em relação à seleção brasileira. Teve proposta, ou pelo menos uma sondagem do mundo árabe, e agora o Tottenham também de olho nesse jogador, Zupac. Sim, me chama a atenção como a gente, isso é bem curioso mesmo, como a gente
tem acesso a mais especulações ligadas ao nome do Pedro do que ao próprio nome do Gabriel. Não sei se nos bastidores chega mais coisa para o Gabriel do que para o Pedro, a gente não sabe. Mas o que vem de notícia de fora, de apuração e até de especulação, o que é menos relevante do que a apuração, sempre mais ligado ao nome do Pedro do que ao nome do Gabriel. Me leva a crer que o mercado internacional olha mais para o Pedro do que para o Gabriel. Eu tenho muita dificuldade em enxergá-lo como o substituto para o Harry Kane. Acho que existe uma diferença grande aí de patamar e não é só uma questão técnica, é todo um pacote. O Richarlison está lá, embora o Richarlison no Tottenham jogue mais pelos... reserva, mas joga mais pelos lados. Mas ia ser curioso, né? O Richarlison não seria aproveitado na função e o Tottenham buscaria um cara como o Pedro. Eu ainda tenho bastante reticência em relação a essa especulação, até porque o Pedro não é um jogador novo para os padrões de contratação do mercado europeu, mas qualquer saída de um jogador como o Pedro para o Flamengo seria muito ruim. Não inviabilizaria a temporada, evidentemente. O Flamengo tem um craque para a função, que é o Gabriel, mas tiraria do Flamengo esse status de ser um time que tem 2 jogadores para essa função que ninguém mais tem, né? É bom lembrar que o Pedro não só disputou a última Copa do Mundo, entrou em campo, né, no jogo da eliminação contra a Croácia, como o Pedro está fazendo parte desse comecinho de ciclo para a Copa de 2026, na gestão do Ramon, o Pedro foi convocado. Então, o Pedro aparentemente continua nos planos de radar de seleção, mas eu tenho dúvidas se ele, de fato, seria absorvido por um grande clube europeu. Isso eu ficaria bastante surpreso. Eu acho que até por isso mesmo, André Kfouri, esse olhar para o Pedro é até mais especial em relação ao Gabigol, né? Ele é um jogador mais novo também do que o Gabigol, 25, não é isso? Pedro, 25, 26... eu acho que o 25, o Gabriel 27, é isso? Pode ser. Também não é. O Pedro tinha idade olímpica para Tóquio, também não é grande, o Gabriel não. Também não é uma diferença muito grande. Mas ele é um jogador mais novo e a gente sabe que a idade também conta muito lá na Europa. Agora, olhando para o Pedro, você olha para ele em um time do tamanho do Tottenham e você o vê nesse time, mesmo que não seja para ser titular ou para ser o substituto do Harry Kane, que é algo muito gigante, mas você acha que ele se encaixaria em um time desse tamanho? Eu acho que ele tem futebol para jogar na Premier League, sem dúvida. Sem dúvida. Tem muitos jogadores na Premier League do nível dele ou até inferiores a ele tecnicamente. Eu não sei como na elite do futebol se enxerga um jogador como ele, que tem um pacote tão difícil de encontrar, como a gente fala aqui no Brasil. Pelo tamanho dele, pela habilidade de ser tão alto e a bola colar no pé. Ele faz um pivô muito bom, ele cabeceia muito bem, evidentemente. É um ótimo finalizador. É um jogador de área, essencialmente, mas também sabe fazer papéis um pouco mais longe do gol. E ele tem essa combinação entre tamanho e habilidade, que é algo que não se encontra sempre. Num contexto mais exigente, tecnicamente, ele vai ter esse brilho todo que nós estamos acostumados a ver aqui no Brasil, só vendo, só acompanhando. Não dá para fazer nenhuma previsão. Mas eu tenho curiosidade para entender... no caso, especificamente falando desse suposto interesse do Tottenham, quais são as qualidades que chamam a atenção? Por que se pensa nele? Especificamente, por que se pensa nele? Não só por ser um jogador de seleção, etc. e tal, mas talento, bola, jogo para atuar na Premier League, eu não tenho dúvida que ele tem. 26 anos, tem os dois, então é igual, só que aí o Pedro, ele iria entrar pela Olimpíada como jogador fora da idade olímpica, entendeu? Ele seria dos três jogadores ali de exceção. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah.